Quem é Daisy? Depois eu falo melhor sobre o método, a abordagem. Eu sou educadora corporal, eu me formei em educação física há muitos anos e logo no final da faculdade eu me interessei por dança. Eu nunca fui bailarina, então até os 21 eu nunca tinha dançado, nem feito aula de dança. E eu me apaixonei pelas culturas tradicionais, pela cultura popular brasileira, porque eu tive uma disciplina no último ano de faculdade que chamava folclore, e uma professora incrível, Inês Artacho, que é minha parceira de trabalho hoje, amiga, coordenadora de alguns cursos que eu também ministro em pós-graduação. Eu me encantei pela dança popular, pela manifestação tradicional. Aí continuei trabalhando com desenvolvimento pelo corpo, e fui virar artista. Comecei a dançar, a trabalhar com preparação corporal. Conheci um grupo muito conhecido, famoso, que é o Barbatux, um grupo de percussão corporal. E fui com eles numa viagem longa, de muitos anos, mergulhar nesse conhecimento do corpo expressivo, do corpo cênico, das artes do corpo, não só a dança, né, a performance, o ritmo, a música, e o que a gente precisa para chegar numa condição de corpo que permita que a gente possa atingir o melhor que a gente tem para performance, para ser artista, por exemplo, ou para ser atleta, ou para viver esse mundo maluco que a gente vive. Esse estresse, né, total que estamos vivendo. Então, esse trabalho, mergulhar nas artes, me deu uma base para poder pensar o desenvolvimento humano a partir do movimento e do movimento expressivo. E mais recentemente, que não é tão recente assim, há 10 anos, eu comecei um trabalho com o mundo corporativo, a fazer muitas conduções de palestras e formações e dinâmicas para líderes, né, dentro de organizações que têm um público bastante carente desse conhecimento, da prática, principalmente da experiência, do trabalho corporal como um trampolim para a saúde, para o bem-estar, para a melhor produtividade, para a criatividade, para resoluções. O corpo criativo é uma abordagem de educação corporal por meio do movimento expressivo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem alguns pilares de desenvolvimento que acabam passando por todas as outras áreas de desenvolvimento pelo corpo, né? Então, a gente tem o pilar da consciência corporal, do próprio trabalho físico e a percepção disso na gente. Então, a gente desenvolve as habilidades, capacidades físicas, a gente percebe, conhece o próprio corpo, entende quais são os caminhos de organização, as práticas, exercícios mesmo, as experimentações que a gente precisa fazer, oferecer para o corpo como experiência, para o corpo ficar apto a expressar o que ele precisa expressar e integrar o que ele precisa integrar. Então, o pilar da consciência corporal é esse trabalho da apropriação do corpo e das suas habilidades e capacidades, o conhecimento, o autoconhecimento, a arte, que é a nossa capacidade de inventar, de criar textos pelo movimento, de se expressar ludicamente pelo movimento ou cenicamente, imaginativamente, e a cultura, que é a nossa bagagem, a nossa memória, a ancestralidade que está presente no gesto e que a gente pode lançar a mão na hora de desenvolver um trabalho de organização corporal, por exemplo, né? Então, a gente tem uma memória impressa que vem com a gente da nossa família e tem a que vem da nossa sociedade, da nossa cultura, né? No nosso caso, somos brasileiros, a gente tem uma gestualidade que está
ligada com a nossa história. Estou amando tudo isso aí. E principalmente é uma área assim, que eu gosto, sabe? É, dançar, se expressar, né? Eu passei muito tempo tímida, sabe? Não queria fotos. Não, não. Aí, depois, eu entendi que eu precisava disso. Eu precisava estar aqui, eu precisava me mostrar, eu precisava... mesmo eu me considerando feia, eu tinha alguma coisa legal para mostrar, sabe? É, isso aí não era importante. Eu acho que eu consegui ver dentro de mim que eu tinha coisas assim boas para passar, né? Então, isso tudo que elas estão falando cai como uma luva. Até dançar, essas coisas que eu faço de manhã, assim, é o que eu estou sentindo ali, sabe? Quando uma música toca, quando um samba toca, toca em mim, toca em mim, sabe? Eu não sei dançar, não, mas eu sei me mexer, então o importante é isso. Que as pessoas não tenham medo de, sabe, da pele. Quando eu danço, parece que minha pele toda fala, entendeu? Tudo dentro de mim fala na hora que eu estou fazendo aquelas dancinhas meio loucas. Então, o jeito é me expressar. É por ali que eu passo para. Olha, pessoal, eu estou alegre hoje. Eu quero que vocês estejam alegres também. É isso. Isso que você está falando, isso é um movimento expressivo, né? A capacidade da gente comunicar pelos nossos gestos. Então, quando a gente coloca o olhar para um envolvimento, ou a gente organiza isso que é orgânico na gente, a gente traz isso para melhorar a nossa condição corpo-mente, a nossa condição global, geral, emocional, física, mental e espiritual, né? Nesse sentido da nossa expansão, né? E da nossa transcendência, né? Acho que é isso. Eu não sei se é bem complexo. Na verdade, o mais gostoso é experimentar, né? Porque aí dá para entender o corpo. É complexo, mas a gente vai ter uma oportunidade. Sim. Eu acho que a música, sabe? A música, ela me preenche. É, ela me acompanha, acho que desde o berço, sabe? Aí depois com namorados. E eu acho que isso aqui tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser divulgado pelo corpo, né? O que a música está querendo te dizer. Sim. Né? Você tem que expressar pelo corpo, né? E o corpo criativo, ele traz isso também, né? Esse movimento que cura, que traz essa leveza. Fala pra gente sobre os benefícios de se fazer essa modalidade. Na verdade, qualquer prática física, né, ela gera infinidade de reações no nosso corpo-mente. Então, a gente tem reflexos e benefícios no nosso físico e no nosso cérebro, que é responsável pela orientação do nosso funcionamento, né? Nosso sistema endócrino. De uma forma mais global, a prática física, e aí o corpo criativo ele entra nisso, ele traz um ganho para o seu funcionamento geral, para a sua organização funcional, que isso é muito importante. Então, não existe saúde sem movimento, né? O corpo requer movimento. Então, qualquer movimento conta, uma caminhada. E aí, quando a gente vai num componente além desse físico, que nunca é só físico, né? Mesmo a caminhada, a gente tem
entra em processos meditativos, se a gente for analisar melhor, né? Nunca é só físico, A Azul tem sempre. caminhada também, né, Azul? Você Ah, eu adora. faço um pouquinho de tudo, assim. Eu adoro andar. Que Não é bom, bem caminhar. Por isso que Eu ela tem essa energia, assim, né? que tenho bom, rodinha de pés. que maravilha. Ótima escolha, caminhar todo dia. E quando a gente fala, então, de movimento expressivo, a gente contempla a nossa, o nosso aspecto emocional, psíquico e espiritual, metafísico. Então, a gente transcende e a gente lida e organiza, ressignifica memórias que estão no nosso corpo e que são relativos ao nosso funcionamento não só físico e mecânico, mas o nosso funcionamento comportamental, que estão muito ligados com a nossa saúde física. Então, tá aí a psicossomática para explicar, né, as doenças e as curas, os processos de cura. Então, cura é um termo bastante amplo, né? É. E a gente depende aí de como se entende esse conceito, cura, mas eu diria que o trabalho, essa aula de corpo criativo, ela seguramente te traz mais autoconhecimento, né? Daí, a partir do autoconhecimento, você sabe o que seu corpo precisa. E traz ferramentas para você fazer o que seu corpo precisa. E integra todas esses nossos aspectos, o emocional, o físico, o mental, então ativa a nossa cognição, muito, né? O trabalho de ritmo também, né? Ritmo é um excelente trabalho cognitivo, né? Para desenvolvimento cognitivo. Então eu acho que só tem benefício, né? A partir do momento que você se coloca disponível para o autocuidado, que pode ser de várias maneiras, você se abre para processos de cura, né? E o movimento, dentro dessa perspectiva do autocuidado, é uma peça-chave, né? A alimentação é outra, né? A qualidade dos pensamentos é outra, o sono, e aí vai. Mas o nosso estado emocional, ele é regulado pelo Então, a Su está falando que ela acorda assim ou assado, ela põe essa música ou aquela música, mas é a vontade de movimento que a gente tem. Que é isso? É um trabalho de percepção. Então, se você desenvolve sua capacidade de se auto-perceber, você sabe a vontade de movimento que seu corpo está pedindo. Então, você vai ficar mais atento a responder a isso. Você vai se espreguiçar de manhã, porque seu corpo vai pedir. E você vai escutar e você vai atender. Às vezes a gente está tão desconectado do corpo que a gente não escuta essa vontade de movimento. E aí a gente não põe uma música para dançar de manhã e fazer o que ele está te pedindo. Isso não é um processo consciente, né? Isso é um processo inconsciente. Essa escuta, ela é um treino, né? Você desenvolve a consciência do seu corpo e fica mais atento para que ele está te pedindo, né? Então, a gente podia falar aqui de uma infinidade de Sim. necessidades e resoluções a partir do corpo, pensando no movimento, e o corpo sempre sendo uma unidade corpo-mente, né? Que é inseparável. Aham, Elas estão aham. sempre ligadas e caminham juntos. Uma coisa Alguém legal. escreveu aqui falando que a dança nos deixa mais feliz, né? Eu sou encantada por essas duas profissionais que estão aqui, que trazem essa proposta, né? Do corpo, agora eu estou usando o corpo criativo, né? Da pessoa, ela se conectar com ela mesma, mas sem aquelas regras, né? Já estabelecidas, determinadas, sem um engessamento, é isso? Seria isso, Daisy? Explica aí melhor. A gente tem somos seres individuais
que com necessidade de troca, né? Então, o ser humano, ele é um ser dentro da individualidade, não se sustenta sozinho. A gente tem um componente social extremamente importante e que dá base para nosso desenvolvimento e para nossa existência, inclusive, né? Para nossa saúde e a manutenção da vida. Então, no corpo está tudo impresso. As emoções estão impressas nas nossas memórias corporais, tudo o que aconteceu, todas as experiências que se passaram na nossa... desde, inclusive, da concepção e até anteriormente, se a gente for expandir um pouco esse pensamento, tá tudo impresso. Então, a gente é uma... usar a metáfora da casa, cheia de marcas, cheia de registros. Tudo que se passou com a gente está dentro do nosso sistema e tem o canal do corpo, do movimento, para ser movimentado. Então, é tão bonito isso, né? A gente imaginar que a gente tem uma história e que ela precisa ser comunicada e que ela precisa ser representada e que ela precisa... Isso é a nossa condição de saúde, né? E a gente faz isso socialmente muito bem, né? As manifestações culturais, que foi por onde eu ingressei no mundo da dança, ficando completamente apaixonada por tradição popular, eu ia viajar, ver grupos lá do sertão, né, do interior, de dentro lá do Brasil, para ver as pessoas fazendo festa. Então, a gente tem um instinto de celebração que é pelo movimento, que é regido por fazer dança, fazer música, e que traz experiências significativas que fazem a gente evoluir, né? E seguir evoluindo. Então, esse acho que é o maior ouro que a gente tem quando a gente trabalha com o corpo. Sabendo ou não sabendo disso, a gente movimenta essa memória e isso a gente movimenta o que é físico, que a gente consegue perceber, né? E o que é da nossa psique, o que é do nosso mundo inconsciente, né? Do nosso funcionamento inconsciente. Daí você muda o seu estado de espírito com uma dança, porque você acessa uma outra memória. Daisy, o meu marido fez a aula, né? Junto, ele estava junto no dia, ele fez a aula, e são dicas tão assim, não falo fáceis, mas que são possíveis. Se colocou alinhamento do corpo e sentados na cadeira uma hora, né? Aquele momento. E, gente, como é importante a gente estar fazendo isso logo que acorda. Né? Em qualquer momento, a gente está correndo, home office, e não tem tempo para nada. De repente você está na sua mesa e pega as dicas, pega essas técnicas que você utilizou para o corpo, e daí de repente a gente já estava dançando e já estava alongando. Olha, assim, é muito bom. Vocês vão se apaixonar, vão mesmo. Vou ficar fã dessas duas aí, ó. Daisy, hoje eu descobri que eu tenho assoalho pélvico. Se eu morresse de manhã, eu não ia saber. Eu ia chegar lá, se um anjinho me perguntasse o que é assoalho pélvico, eu não ia saber dizer para ele. E eu aprendi hoje. Olha, você ativou o seu assoalho pélvico? Como é que foi? Ativei. Maravilhoso! Então, assim como o assoalho pélvico, a gente ativa uma série de partes do corpo que a gente nem tem consciência que existam e que transformam a nossa vida. Depois quero saber dessa ativação. Ela é super importante.
Estava aqui, aí, sabe? Só você respirar e chegar até o dedão do pé já é maravilhoso, né? Já é maravilhoso. Mexeu com tudo, minha filha. Mexeu com tudo. Não tem nada separado no corpo, né? A gente tem um organismo sistêmico. Então, se você mexe com a ponta do seu pé ou com o seu apoio, que a Cris está falando sobre isso, nesse trabalho, eu estava mexendo com os apoios. Então, se eu mexo no pé, e de acordo com a escolha que eu faço para apoiar meu pé, ou como eu aprendo a apoiar meu pé desde a infância, lá de trás, que eu estava contando para vocês, todo o meu corpo responde a essa ação e a esse hábito, a essa postura que eu aprendi ou que eu escolhi. A partir do momento que eu posso ter outra experiência mais eficiente, menos desgastante, por exemplo, para o corpo, apoiando, bem apoiados os pés, transferindo o peso para a parte mais adequada do pé no sentido da funcionalidade, eu mudo tudo. Então, tem muita coisa muito legal para se lembrar, ou descobrir, ou aprender que a gente não aprendeu durante o processo. E o mais maravilhoso de tudo, Su, é que a gente está falando para um público mais maduro, eu acho que é importante saber é que não tem um limite para esse aprendizado. Não é que eu vou ficando mais velho e isso vai diminuindo. A gente está lidando com a neuroplasticidade. Então, eu posso aprender coisas, funções novas e ir incorporando a minha memória corporal e repadronizando os meus padrões a qualquer momento da minha vida, até eu morrer. Só para quando acaba. Então, isso tem que estar na E esse cabeça é o de... nosso propósito, né? Mexer, se conectar, equilibrar o corpo. Longevidade está aí, ó. É muito prazeroso. Quando a gente começa a fazer, só precisa começar. É igual espreguiçar, né? Quando você espreguiça, se você não tem esse hábito, faz uma vez, o movimento seguinte ele vem. Você passa a querer mais movimento. Então, precisa começar para o passo seguinte se fazer necessário. E aí, a hora que a gente se habitua, transforma isso num hábito, como é você dançar todo dia, que você já faz, isso é incrível, isso não sai mais da sua rotina, né? Isso vira, você incorpora isso no seu ser, né? Isso passa a ser parte da sua expressão, da sua capacidade expressiva. Então, isso é saúde, né? Isso é saúde, não, ao meu ver. Ninguém está falando que aqui não precisa fazer exercício, não é mentira, a gente precisa fazer exercício. Sim. Qualidade, que trabalhe fortalecimento, alongamento, postura. Mas não é só isso, né? Isso é só uma condição para que a gente possa fazer todo o resto. Isso. Porque o corpo é um todo, né? Não é? Obrigada pelo espaço para falar. Estou à disposição para falar mais sobre isso, sobre esse assunto, que é um assunto tão necessário, né? Desvendar. E você está super convidada para fazer uma aula quando você quiser. Ó! Eu quero fazer sua aula também, Daisy. Me convida também.